Os ensinamentos de Jesus são como se fosse uma rede de pescar. Cada ensinamento poderia ser um nozinho da rede. E se a gente observar, se a gente lembrar de uma rede, todos os nozinhos, através de cada nozinho, a gente pode chegar no outro, não é isso? Vai ser aqui no caminho e tal. Mas o raciocínio que eu quero falar é o seguinte: cada ensinamento de Jesus tem um vínculo com outro ensinamento, e cada lição que é lida aqui, por exemplo, essa companheira de Deus, ela está ligada com o ensinamento de Jesus e de alguma forma ligada ao que a gente vai explanar aqui hoje. Por quê? Por causa que faz parte dessa rede. Então, a gente caminha os nozinhos aí e está interligado. Por quê? Na lição, ela mencionou uma passagem de Paulo que está falando a respeito das nossas atividades. Ele citou, o Emmanuel cita, ao analisar o versículo, que tem o cientista, tem o professor, cada um está exercendo alguma atividade. E a maioria há bem na sociedade. E a gente sempre imagina que somente os iluminados têm condição de servir. E o que nós estudo hoje é confiar e servir, ou confiança e serviço. Ou então, confie e serve. E serve, melhor dizendo. Então, esse confiar e servir deve fazer parte do nosso dia a dia. Quando a lição menciona aquelas várias atividades, né, do professor que faz tal tarefa, do servidor que faz tal tarefa, ele confia que ele pode produzir alguma coisa e segue em frente naquela função, para servir a alguém ou servir de alguma forma. Então, desde os tempos idos da humanidade, lá na época, segundo as Escrituras, já se esperava um Messias, já se esperava um Salvador através das mensagens dos profetas. E o povo, naquela época, confiava que esse Salvador iria resolver os problemas deles, principalmente os materiais. Da dependência, eles às vezes eram invadidos por outros povos, se viravam escravos. Então, inclusive Moisés, quando levou o povo para a terra prometida, eles estavam fugindo de um cativeiro lá no Egito, porque eles tinham tornado escravos. Bom, por que a gente está mencionando isso? É porque lá naquela época, os profetas esclareciam a respeito desses caminhos para chegar na terra prometida, no paraíso, vamos dizer assim. E as antigas escrituras, né, o Antigo Testamento, falava dessa terra prometida, né, desse caminho que a gente iria chegar. Mas, por que eu estou mencionando isso? De alguma forma, nós confiamos, nós participamos de alguma religião, especificamente nós estamos aqui na doutrina espírita hoje, mas a gente está sempre confiante num Salvador. Outras religiões estão confiantes no pastor, outras religiões estão confiantes no sacerdote, a gente está confiante no médium. A gente, de maneira geral, na nossa vida
está confiando no governo para que vai salvar a nossa vida. E aí, quando a gente percebe quem efetivamente vai ter que resolver a nossa vida somos nós mesmos. Por isso que a gente vai abordar hoje confia e serve. Bom, e aí, para a gente, já que a gente fez esse caminho inicial, né, nós vamos fazer um comentário aqui. Os nossos estudos, geralmente, são feitos baseados no Livro dos Espíritos, nas obras que Kardec deixou para a gente. Ela leu a obra de Chico Xavier, que foi ditada por Emmanuel, e a gente tem uma riqueza de informações. E essa semana, especificamente, na sexta-feira, a gente comemora, né, ou a gente lembra do aniversário de nascimento do senhor Leon Denisard Rivail. Vocês sabem quem que era? Allan Kardec, né, que depois se intitulou, usou o pseudônimo, o apelido de Allan Kardec para registrar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e outros, né? O Livro dos Médios, Obras Póstumas, Livro dos Médios, Céu e Inferno, né, que são os 5 livros principalmente, e o Obras Póstumas, ele foi um apanhado dos escritos do Kardec, que foram juntados após o falecimento dele e formados num livro. Então, mas eram escritos dele, registros dele. E tem também o livro que é o Espiritismo. Bom, e aí, eu acho que, não sei se eu já citei aqui, mas vale a gente reforçar. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de referência nosso, de cabeceira, vamos dizer assim, que sempre que a gente está aqui, vai fazer o Evangelho no lar, ou faz sequencialmente, ou abre uma página, né, para a gente ler um parágrafo, ou alguma coisa assim. A gente, geralmente, lá no grupo que a gente participa, eu participo na Casa Espírita Obreiro do Senhor, fica lá do outro lado da cidade, lá na região do quartel, lá na beirada do rio. E a gente faz um culto do Evangelho no lar, uma vez por mês, na casa de um dos trabalhadores ou participantes da casa que queira receber o grupo, né? Aí cada um leva um pratinho, alguma coisa assim, só para a gente confraternizar. Então, geralmente a gente lê uma lição, e troca ideias. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que eu já mencionei de cabeceira. E nos estudos que a gente fazia, eu falava assim, gente, mas por que será que Allan Kardec, em todo o capítulo, ele se refere a alguns versículos e não se refere, por exemplo, ao geral do Novo Testamento? Já perceberam isso? Já fizeram esse questionamento? Por quê que Kardec adotou isso? É pelo seguinte: Allan Kardec fala que o Evangelho, ou melhor, o Novo Testamento, que foi registrado através de um consolidado dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os evangelistas considerados, né? E no Novo Testamento também tem lá o Atos dos Apóstolos, tem cartas de Paulo, Tiago, João, Pedro, que compõem o Novo Testamento. Então, Allan Kardec fala que lá no Novo Testamento, isso está escrito nas primeiras páginas desse Evangelho, na introdução do Evangelho, mas geralmente a gente já começa no primeiro capítulo, não é verdade? Ele já vai no primeiro capítulo, então abre aleatoriamente. Mas lá na introdução, Allan Kardec vai falar sobre o objetivo dessa obra. E ele menciona o seguinte: se a gente for pegar o Novo Testamento, e aí eu trouxe aqui só para exemplo, esse aqui é o Novo Testamento que foi traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. Mas existem outros
fiz traduções de João Ferreira de Almeida, aí tem o João Ferreira de Almeida atualizado, nova versão, ou seja, tem várias versões do Novo Testamento, né, baseado lá na tradução grega. E o Haroldo, ele, por estudar o hebraico e tal, ele traduziu do próprio hebraico. Então tem uma precisão, vamos dizer assim, maior. As palavras que eventualmente para estudo, ele coloca os sinônimos, as traduções, para a gente poder relacionar. Mas por que eu estou dizendo isso? Allan Kardec menciona que, como eu já mencionei aqui no Novo Testamento, Allan Kardec separou ou considerou que, se a gente pegar os versículos do Novo Testamento, poderia se dividir em 5 grupos de assuntos. Um grupo seria atos da vida do Cristo. Saiu da Galileia e desceu, subiu, foi para Jerusalém. Ou seja, são atos que aconteceram. Fala dos milagres, fala das predições que estão lá no Apocalipse, por exemplo. Fala palavras que foram adotadas por algumas religiões para fundamentarem os seus dogmas, Espírito Santo, aqueles negócios lá, tal, fundamentar os dogmas. E tem um 5º grupo, que são os ensinamentos morais. Então, eles se baseou apenas. E os fundamentos morais, as religiões usam os mesmos fundamentos: perdoar, o amor, tal, amar o próximo. Isso. Ou seja, existe uma união de entendimentos ou de objetivos. Então, esse Evangelho, ele tem esse objetivo de falar dos ensinamentos morais de Jesus. E aí Kardec fala o seguinte: quando se trata de ensinamento moral, não basta a gente ler, entender, discutir, falar por que o Cristo falou isso e tal, e depois sair do estudo e continuar com o mesmo ritmo de vida que nós temos. O ensinamento moral, ele precisa ser internalizado. Não apenas no raciocínio, no entendimento. De saber, isso aí está no versículo tal, no capítulo tal, do evangelista tal. Ou seja, o ensinamento moral, ele precisa ser interpretado, logicamente, mas precisa transformar-se em princípio de vida, princípio de comportamento, de tal forma o seguinte: que ao sair daqui, nós temos que entender ou praticar o que significa amar o próximo como a si mesmo. O que significa fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse comigo. O que significa atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado, não tem nenhum erro. Ou seja, o ensinamento moral não é para a gente exclusivamente praticar a religião e depois sair daqui e viver o nosso dia a dia na briga ferrenha pela sobrevivência, pelo materialismo. Isso não quer dizer que nós vamos nos transformar em transformar o nosso lar num isolamento do mundo. Nós precisamos viver no mundo. Então, até nesse ponto aí, a gente precisa fazer o seguinte: como que a gente vai fazer esse estudo do Evangelho e aplicar no nosso dia a dia? Aí nós vamos lembrar que lá no capítulo 19 desse livro,
cujo objetivo é promover a nossa transformação moral, no capítulo 19 tem o título A Fé Transporta Montanhas. E a gente lê, a gente vai já lembrar. Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai para a montanha muda de daqui para ali. É isso, você sabe? Já sabemos isso. Agora, o que isso significa de transformação moral para a minha vida? Emmanuel fala para nós que é muito comum. Nós estamos confiantes aqui, mas diante de uma transformação da nossa vida, perda de um ente querido, vou dar exemplos. Perda de um ente querido, uma doença grave, uma dificuldade que eventualmente o médico não está dando conta de resolver. Normalmente a gente tem a fé de falar assim, não, eu preciso lutar para vencer isso, ou normalmente a gente entra em desespero. É muito comum entrar em desespero, mas ela falou depende, né? Porque às vezes nós conseguimos nos controlar, porém, outras vezes nós nos deixamos ser atacados pelo pessimismo. Eu não merecia isso. Por que Deus fez isso comigo? E aí do pessimismo vai para a revolta. E aí, Allan Kardec esclarece para nós que a revolta é um segundo comprometimento. Por quê? Eventualmente nós temos já um comprometimento que eu estou tentando saldar. E quando eu me revolto com Deus porque eu não estou concordando com aquele problema que eu estou passando, eu tenho a perda de não aproveitar aquele problema para poder aprender, me transformar, me fortificar, e ainda vou ter um segundo problema, que é revoltar com Deus, que já é uma outra coisa que eu vou ter que salvar também. Percebem os nossos desafios quando a gente não confia em Deus? Desculpa, até que nós vamos, hein? 15, né? Não, 8h45. Beleza, maravilha. Pensei que era 15 para as 10, mas tudo bem. Mas vamos lá. Aí, gente, por que a gente está dizendo isso? É porque é comum a gente ir ao médico e falar assim, doutor, eu vim aqui para o senhor resolver o meu problema. Eu estou sentindo isso, eu quero que o senhor resolva. Ele fala assim, vou te dar um remédio, vai aliviar, mas você está com colesterol alto, vai precisar mudar o ritmo alimentar. Você está com muita gordura, vai precisar mudar, diminuir isso. Você está com pressão alta, tem que diminuir o sal. Estou chutando aqui algumas hipóteses. Mas aí, ou então tem o caso de glicose também, tem muitas coisas aí, né? Que a gente às vezes é afetado. Mas aí a gente fala assim, nossa, eu fui no médico, ele deu um remédio, foi muito bom. Mas ele falou que eu tenho que fazer exercício, eu não dou conta de fazer exercício. Aí ele falou que eu tenho que mudar regime alimentar, eu não dou conta de fazer isso. De alguma forma, isso acontece também com a parte espiritual. Que a gente está com um problema, eu vou lá tomar um passo porque hoje eu não estou bem. E aí sai daqui aliviado, a espiritualidade fica feliz, fala assim, nossa, aquele problema nós conseguimos trazer na casa espírita, que maravilha. Mas aí melhora, eu não volto mais. E aí o companheiro ainda chamou, ou nos convidou para servir. Aí a casa também precisa de colaboradores. Quem será que deixou essa casa limpinha para a gente poder usar hoje?
Percebem isso? São coisas pequenas que a gente poderia estar ajudando. Quem limpou aqui, às vezes, nem sabe que é um médium preparador. Por quê? Eu estava limpando aqui com aquele maior bom gosto. Vou deixar aqui limpinho. Tem um sujinho aqui, eu vou limpar, não. Aquela energia de satisfação de servir está impregnando o ambiente de luz para a gente poder chegar aqui e se sentir bem. E aí, coisas maravilhosas no nosso caminhar, por onde a gente passa, no ônibus que a gente pega, lá onde a gente for, numa consulta, sei lá, ou num problema que o banco não está resolvendo, ou sei lá, qualquer coisa. Como é que são as nossas energias? Ou então, alguém que tirou o vaso aqui e colocou para cá, mas eu gosto do vaso aqui. Não é possível que tiraram o vaso de um outro lugar. Ou seja, como é que são as minhas energias? Estou só dando um exemplo aqui, entendeu? Do nosso dia a dia, na nossa casa. Que às vezes a gente quer que a casa seja do mesmo jeito. Mas tem mais gente morando ali. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, aí nós vamos citar, por falar em Novo Testamento, por falar na fé remove montanhas. Nessa passagem que Kardec destacou aqui, aí vem uma história interessante. No Novo Testamento, os evangelistas, Mateus e João, conviveram com Jesus. O Marcos era criança, ele ficou sabendo das histórias. E Lucas era ajudante de Paulo, então ficou sabendo das histórias. Então, esses evangelistas, eles registraram histórias. Mas o João vivenciou mais com Jesus, ajudou Maria depois da crucificação do Cristo, então vivenciou mais. E aí tem alguma pequena diferença. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles contam histórias do Cristo, o que aconteceu e tal, e os ensinamentos. E João conta o que ele sentiu. É uma diferença aí que a gente pode depois estudar mais detalhes. Mas por que eu estou dizendo isso? Mateus registrou uma parte que Allan Kardec utilizou para, no capítulo 19, para falar da fé remove montanhas. Nessa mesma história, o Marcos, porque os evangelistas contaram a mesma história. Então, Mateus, Lucas e Marcos, às vezes, citam histórias repetidas no Evangelho, tem as histórias, as mesmas passagens do Cristo. Por isso que eles chamam de sinótica. É só uma observação. Mas essa passagem é interessante, porque a gente só lembra a fé, o gostar da fé remove montanhas, não é isso? Mas é interessante porque nesse capítulo, mesmo capítulo de Marcos, e no mesmo capítulo de Marcos, no capítulo 9, e no Mateus, no capítulo 17, me parece. Ele menciona lá no capítulo, que é uma história, que Jesus subiu no morro, no monte, para orar, e chamou Pedro, Tiago e João, que eram Pedro e Tiago eram irmãos. Não chamou os outros, caiu no morro. Lá nesse morro, no Tabor, teve a transfiguração do Cristo, que aí ele projetou luz, aí apareceu Moisés, apareceu Elias, era lá a transfiguração do Cristo. E tem essa história no mesmo capítulo. Aí eles vêm contando. Aí Jesus fala assim, antes que eu retorne, não conta para ninguém o que aconteceu, não. Então,
gerar curiosidades. Bom, mas depois dessa historinha, aí vem o que eu quero contar, que está no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Está um burburinho lá embaixo, com algumas discussões, e Jesus chega, o que está acontecendo, gente? Aí vem um pai desesperado, assim, mestre, trouxe meu filho obsidiado, tem convulsões, e os seus discípulos não deram conta de resolver. E o Senhor pode resolver. Aí vem alguns ensinamentos. Nessa passagem eu vou falar rapidamente. Aí Jesus fala assim: ô geração de incrédulos, até quando precisarão de mim presencialmente? Falou lá para todos. Será que ele está falando para nós também? Perceberam a relação do ensinamento moral e como é que a gente aplica para nós? Mas, e aí Jesus ainda fala mais uma coisinha, quando o pai fala assim: mas o senhor pode, ajuda seu filho. Aí ele falou assim: ó, se eu posso, todos podem quando confiam, quando têm fé. Aí vem outro ensinamento. E esse já foi mais um, né? Todos podem quando têm fé. E aí, o homem, o pai, falou assim: eu creio sim, Senhor, mas por favor, ajuda a minha falta de fé. Parece que é o oposto, não é? Eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Outro ensinamento para nós. E é por isso, dessa falta de fé, que Jesus fala assim, que foi registrado no caso por Mateus: se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pode remover a montanha. Percebe a questão do poder? Aí eu não sei, cada um vai fazer análise, por que a gente acha que não dará conta? Se a gente está com uma doença, se perdeu um ente querido, se a vida está difícil, se aparece um chamamento para ser voluntário, ou então dentro da casa espírita: olha, no fim do ano nós vamos ter a encerramento da diretoria, nós vamos de um novo, uma pessoa que vai ser o presidente da casa. Ninguém quer. Por que será que nós temos esses receios? É para a gente refletir no seguinte aspecto: a providência divina colocou uma oportunidade para a gente reencarnar. Para qual motivo? O primeiro motivo que a gente lembra é o seguinte: para saudar nossos débitos. Não tem uns negocinhos para espiar, aprovação, tal, não sei o quê? Nós estamos de maneira de prova e expiações. Mas não é especificamente para isso. Para ser mais objetivo possível, é para nos aproximar de Deus. Então nós reencarnamos, temos comprometimentos, mas o objetivo é para nos aproximar de Deus. De que forma? Primeiro, aprendendo a conviver, aprendendo a contribuir, aprendendo a confiar, aprendendo a servir. Olha que maravilha! Só que
aí tem pedras no caminho. Se a providência divina, hipoteticamente, retirasse todas as pedras, como é que eu iria imaginar ou identificar potencialidades que estão em mim para poder vencer aquela pedra, dar a volta, passar por cima, aprender como é que eu pulo, aprender como é que eu contorno? Percebem que a providência divina coloca obstáculos como ferramenta de aprendizado. Agora, esses obstáculos podem ser problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, que aí o papel da casa espírita é nos incentivar à força. E os espíritos bondosos, nosso espírito protetor, tem esse desafio de nos incentivar a não entrar em negativismo. Assim, você vai conseguir, nós estamos aqui para te ajudar. Mas quem precisará dar o passo somos nós. É igualzinho a criancinha que está aprendendo a andar. A gente fala assim, vem cá, né, vem cá, ele dá um passinho, a gente fica feliz, a gente chega para trás para ele dar um segundo. Na hora que ele vai cair, a gente segura para não machucar. Percebe o que a providência divina faz com a gente? Oh, meu filhinho, dá o seu passo, vença essa dificuldade, e nós estamos aqui para te ajudar. E aí, Jesus auxiliou aquele pai, e o pai, a criança ficou boa, porque o Jesus, além da epilepsia, esse menino tinha um processo obsessivo, e Jesus conversou com o Espírito e falou, você vai libertar ele. Mas aí, terminada aquela situação, eu fico pensando o seguinte, a turma pensou assim, gente, o homem é forte mesmo, hein? Estou imaginando lá na época, né? E aí, depois os discípulos saíram com Jesus, num lugar reservado, foram caminhar lá para fazer os projetos deles, e disseram, mestre, por que nós não conseguimos? Aí vem a historinha do Fedro, se o dia que tiver Fedro na mais grande mostarda, para não montar essa área daqui e passar para ali. Aí Ana Kardec, lá no capítulo 19, ele vai analisar as várias interpretações. Pode ser a montanha pode ser uma dificuldade, certo? Tem lá as várias explicações lá, não vamos entrar no detalhe agora. Mas aí, perguntava assim, mestre, por que nós não conseguimos? Em algumas traduções, por exemplo, na tradução do Haroldo, lá no Evangelho de Marcos, Haroldo colocou, esse tipo de espírito só se consegue afastar através da oração. Lá no Mateus, ele já registrou uma outra palavra. Só conseguimos resolver com fé. Mas, de alguma forma, é a mesma coisa, não é? Se eu orar sem fé, por que eu falo que tem essas diferencinhas? Porque se a gente participar na mesma situação, no mesmo acontecimento, se perguntar para mim, eu vou contar as coisas que mais me impressionaram com as minhas palavras. Se perguntar para outro, ele vai contar também. Por isso que os evangelhos, às vezes, têm passagens não exatamente as mesmas. Então, independente do evangelho, vamos pegar um ensinamento moral. Quando Marx falou, só se consegue com oração, Marcos não registrou, aí Jesus falou assim,
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu peço que afaste esse espírito. Ele não faz oração. A oração dele está onde? Está na moral, está no comportamento, está no amor. O amor é uma oração. E aí, para a gente já caminhar para o encerramento, eu vou contar uma outra historinha. Lá no livro, a historinha é bom, a gente registra a história, né? Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, se não me engano, no capítulo 4, Obreiros da Vida Eterna formou um grupo, o coordenador do grupo era o Jerônimo, e no grupo tinha o André Luiz, a Luciana e o padre Hilário. Cada um tipo de... O André Luiz tinha o conhecimento médico da vida dele, a Luciana era médium de evidência, cada um ia se formar no projeto lá. E eles tinham um desafio de fazer atendimentos e aprendizados lá na costa, aqui na costa. Mas passaram numa casa transitória, que no livro lá tem o nome Casa Transitória Fabiano, que foi fundada por Fabiano de Cristo. Mas aconteceu um negócio interessante, que eles estão lá, e a coordenadora da casa chama Zenóbia, e aí, enquanto eles estão conversando, a Zenóbia fala que o objetivo da casa é dar apoio para espíritos que precisam ser resgatados para não precisar de reencarnação mais imediata. Então, ela fez um trabalho lá e tinha vários tratamentos. Mas enquanto eles estão conversando, soou as campainhas, os alarmes, e veio um ajudante lá, irmã Zenóbia, tem um grupo de espíritos malfeitores que estão se aproximando, fazendo algazarra, e eles já começaram a escutar os bichos, aqueles negócios, urros, um punhado de cor de espíritos efetivamente desequilibrados. E a irmã Zenóbia sofreu aquele, falou assim, mas preparem as baterias, não sei o que eles têm as proteções e tal, e os voos aproximando. Aí André Luiz fala assim, nesse momento a Luciana, que era o espírito que estava fazendo parte do grupo deles, né, começou a esfregar a mão e ela ficou pálida. Imagina um plano espiritual ficar pálido, hein? Já deve ser muito apavoramento, né? O que vocês acham? E aí ela não resistiu, assim, irmã Zenóbia, vamos aproveitar que nós estamos aqui juntos, vamos fazer uma oração pedindo a Deus para nos ajudar? Provavelmente é o que a gente ia fazer, não é? Vamos pegar com Deus. Aí veio uma resposta da irmã Zenóbia aqui para nosso aprendizado a respeito da fé e do serviço. Ela fala assim, ô irmã, a conversa com Deus eu já tive hoje cedo, na hora que eu acordei. E me dispus a trabalhar por Ele. Se Ele está oferecendo isso para nós, cabe a mim trabalhar e vamos trabalhar naquilo que nós temos recurso. Perceberam o que é confiança? Aí todos nós fazemos uma oração de manhã, sei lá, na hora de levantar, fazendo na hora de deitar, nos entregando o nosso dia para Deus. Aí quando vem um inconveniente, eu fico bravo. Então eu estou ficando bravo com Deus, porque Deus permitiu acontecer aquilo. Percebem que a gente perde o equilíbrio muito facilmente? E aí vem um outro desafio, que é o servir. Tem uma passagem do Tiago, mas não é aquele Tiago que subiu com Jesus lá na transfiguração, não. O que tinha subido com Jesus era o Tiago maior, que tinha morrido já. E o Tiago menor foi que escreveu na carta. Ele falou assim, num texto,
uma recomendação para nós. A fé sem obras é morta em si mesma. E a gente fica calado assim, vixe, e agora? Lembra por quê que o pai falou assim, eu creio, mas me ajuda na falta de fé? Lembra da passagem que eu acabei de contar aqui? Por quê? Nós cremos, mas me ajuda na falta de fé. E por que nós não temos fé? Para a gente poder fechar. É porque a fé se constrói com o exercício do amor e da caridade. Então, nesse capítulo 19 tem fé, uma mensagem chamada fé, esperança e caridade. Então, fala que é uma tríade que anda junto. Quando tenho fé, eu tenho confiança, e a caridade me dá força. Por quê? Eu começo a perceber que eu sou útil naquilo que eu faço. Eu começo a perceber que eu sou útil na minha casa. Se eu sou dona de casa, eu sou útil na minha casa. E tenho força na minha casa. Se eu sou professor, eu sou útil, estou servindo, passando conteúdo didático, mas eu estou servindo com amor. Então eu tenho força para tratar eventualmente com um aluno que não é perfeito. E todos nós, quando nós começamos a servir, nós vamos fortalecer a nossa fé. E quando surgirem as dificuldades, nós vamos assim, Mestre amado Jesus, Deus meu Pai, se essa dificuldade surgiu no meu caminho, deve ter uma causa justa. Me dá forças para aprender com ela e servir com ela. E nós vamos ver que nós vamos conseguir essa força. E quando a gente servir com essa dificuldade, às vezes a dificuldade, eu falei do exemplo de morte, exemplo de doenças muito severas, tem algumas coisas que não vão voltar atrás. A morte não vai deixar de existir. A ausência física vai acontecer, mas nós vamos sentir a presença verdadeira do ente querido no coração. Vamos sentir a presença do ente querido, às vezes, nos dando apoio. Ou então vamos sentir a presença do ente querido pedindo apoio, eu vou ter força para vibrar positivamente. Olha que maravilha! Então as dificuldades nós vamos vivenciar e vencê-las com confiança e com o desejo de servir. Quando a gente tem confiança em Deus. Que Jesus nos ampare a todos, nos dê força. E aquilo que nós vamos buscar aqui, eu tenho certeza que a Espiritualidade Amiga estará nos concedendo, mas estará contando com a nossa colaboração de serviço no dia a dia, em benefício do próximo, em benefício daquele que tem contato, em benefício do transeunte, em benefício da pessoa que está ao meu lado, na casa, no meu trabalho, meu patrão, meu funcionário, ou seja, nós estamos aqui para servir. Muita paz a todos. Deus que nos minutos que passou esse, e para a paz.